Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash Liberal. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos mais curtidos diretamente na nossa página oficial. E em 7º lugar, nós temos nessa semana um artigo do nosso diretor João Luiz Mauad, Maioridade Penal, Utilitarismo e Justiça. É um artigo em que o Mauad discute com os argumentos de muita gente, sobretudo da esquerda, que combate a redução da maioridade penal, alegando que simplesmente a única coisa que deveria interessar para esse debate era refletir se aquele rapaz de 16, 17 anos, que já pode inclusive votar, se ele tem discernimento a respeito do que faz. Se ele tem esse discernimento, não há razão lógica para se opor a que ele seja punido exemplarmente, sobretudo em cometendo crimes hediondos, como qualquer outra pessoa seria, né? Então, a ideia do Mauad nesse pequeno artigo é situar o debate nos termos em que ele deve ser travado, desmontando aí as falácias da esquerda. Em 6º lugar, nós temos um artigo da socióloga Maria Lúcia Barbosa, História da Decadência Brasileira, que é um texto em que ela faz um resumo da trajetória brasileira, destacando a fase do lulopetismo, a fase que nós estamos vivendo, como uma fase de grande degradação, de grande tristeza ao assistir aos desastres institucionais e econômicos que nós estamos infelizmente presenciando e sofrendo na pele como cidadãos brasileiros. Então, ela vem, evidentemente, nesse artigo defender um reerguimento da nação, no qual cada um de nós deve tomar a sua parte. Em 5º lugar, a falta de tolerância da esquerda, do Jefferson Viana. E nesse artigo, o Jefferson ataca aquele velho argumento da esquerda de que ela teria o monopólio da virtude, de que tudo de bom e de melhor, a defesa dos oprimidos, a bandeira da tolerância, do respeito, tudo isso seria propriedade da esquerda, e a direita, o liberalismo, o libertarianismo, o conservadorismo, tudo isso representariam forças antagônicas ao que há de bom, representariam o mal, a intolerância. Ele mostra que os esquerdistas hoje, seja sob o sistema modernoso do politicamente correto, seja sob os regimes autoritários do passado e ainda hoje, por exemplo, em Cuba e na Venezuela, e a esquerda, sim, é que se notabiliza por grandes atitudes de intolerância e de radicalismo, sobretudo em função dessa ideia de que eles são o inimigo, nós somos os heróis salvadores da humanidade, salvadores dos pobres e dos oprimidos. Então esse é o artigo do Jefferson. Em 4º lugar, o fascismo Rá-Tim-Bum do PT. Um texto meu. É um texto em que eu discuto, sobretudo com base nas declarações feitas pelo ator Sérgio Manberti, que foi, aí o título vem daí, ele foi um personagem do seriado infantil Castelo Rá-Tim-Bum, né? Em que ele defende abertamente a presença de black blocs nas ruas, se opondo radicalmente à presença de manifestantes contrários ao governo do PT nas ruas. Ele diz, cadê os black blocs? Onde estão os black blocs? Né? Essa manifestação, como aquelas que aconteceram em 15 de março, 12 de abril, aquelas grandes manifestações populares contra o governo do PT, essas manifestações são com vescotes de rico, diz o Sérgio Manberti. Então esse discurso é muito mais fascistoide do que o discurso da direita, dos liberais ou dos conservadores, que os petistas e sua trupe gostam de acusar de serem os verdadeiros representantes do fascismo. Foi essa mensagem que eu quis passar com esse texto. Quem são os fascistas de verdade? Em 3º lugar, nós temos o programa de concessões do PT é novo instrumento de propinas em larga escala, do nosso diretor executivo, Bernardo Santoro. É um texto em que o Bernardo aponta o novo esquema de concessões, de passagens de setores para a iniciativa privada por parte do governo, a diferença de uma privatização de fato com o mercado livre, sendo um sistema em que a presença da força pública ainda é muito forte,
e essas concessões acabarão sendo parte de um esquema para desvios, para obtenção da gastança pública, para pagamentos de propina via bancos e instrumentos de fomento. Tudo isso ele discute no artigo dele, denunciando, fazendo uma crítica que bombou nas redes sociais. Ele fez muito sucesso com essa crítica, né, nessa semana, a essa proposta, a esse pacote que o PT está vendendo como uma grande saída para a situação econômica do país através desse sistema de concessões. Em segundo lugar, na semana que passou, outro artigo de minha autoria, o artigo Alunos não são militantes. É um artigo em que eu compartilho uma denúncia do advogado Miguel Najib, que comanda o Escola Sem Partido, apresentando algumas imagens que registram o que aconteceu numa escola de ensino fundamental no Paraná, em que os professores instrumentalizaram a aula de história para que usassem os alunos em campanha contra o governador tucano do estado, o governador Beto Richa. Todos devem se lembrar daquela confusão que aconteceu numa manifestação de rua algum pouco tempo atrás, que houve confronto com a polícia. Então, esses professores, tenham a razão que tiverem, estejam eles mais ou menos certos em comparação com o Beto Richa, não têm o direito de usar a sala de aula para promover militância política. E em primeiro lugar, por que gostar do Estado e odiar políticos? Do Flávio Morgenstern. Dessa vez, o nosso analista político traz uma longa resenha do grande sucesso do livro do Bruno Garchagen, que é um cientista político, estudioso do conservadorismo britânico, e que resolveu, para nossa felicidade, voltar os seus olhos para o Brasil e escrever uma grande obra analisando a matriz cultural do pensamento estatista do brasileiro. Então vale a pena, muito a pena ler tanto o artigo do Flávio, quanto o livro, o best-seller do Bruno Garchagen, que é a sensação nas livrarias nesse momento. Foi esse o nosso Flash Liberal da noite de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão assistindo a esse vídeo no Facebook, aqui em cima vocês têm acesso aos links com os artigos elencados. Se estão assistindo diretamente no YouTube, vocês terão acesso logo embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado novamente e semana que vem estaremos aqui de volta, sempre procurando trazer o melhor conteúdo, o melhor olhar alternativo ao mainstream da mídia, como deve ser a missão do Instituto Liberal, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até semana que vem.